E aí, tudo bem? Hoje a gente vai embarcar numa jornada. E que jornada! São 2.500 anos de pensamento político ocidental. É, basicamente uma única e grande história sobre como a humanidade tentou, e ainda tenta, responder a uma das perguntas mais cabeludas de todas. E tudo começa com uma pergunta, né? Uma pergunta que parece simples, mas que move o mundo. Por que a gente obedece aos nossos governos? Pensa bem, o que dá a um Estado o direito de mandar e por que a gente tem o dever de obedecer? Olha, filósofos, reis, revolucionários, muita gente dedicou a vida inteira a essa questão. E é ela que vai ser o nosso fio condutor hoje. Bom, para começar a desvendar isso, a gente precisa voltar no tempo. E bota tempo nisso. Vamos lá para a Grécia Antiga. É lá, no berço da filosofia ocidental, que esse problema do poder apareceu pela primeira vez, assim, na sua forma mais nua e crua. Então, se liga nisso aqui. Tucídides, que foi simplesmente o primeiro grande historiador, não veio com um papo idealista, não. Ele jogou a real, a realidade brutal. Para ele, política não era sobre justiça nem moralidade. Era sobre poder. Ponto. Quem tem o poder usa, quem não tem, obedece. Simples assim. Essa visão que a gente chama de realismo é o nosso ponto de partida. É o problemão que a filosofia vai tentar resolver a partir daí. Mas é claro que, diante desse cenário de força bruta, a filosofia não ia ficar quieta, né? Muito pelo contrário. Ela respondeu de um jeito, nossa, super ambicioso. A ideia era criar os primeiros grandes projetos de uma sociedade ideal. Uma sociedade que tentaria trocar a força bruta pela busca de uma vida boa. E aqui a gente tem o grande conflito, a treta central que vai percorrer toda a nossa história. De um lado, o Tucídides falando da política como ela é. Do outro, Platão, imaginando a política como ela deveria ser. Foi Platão o primeiro a dizer: opa, peraí, a base do Estado tem que ser a razão, não a força. E qual foi a solução do Platão? Bom, ele chamou de Calípolis, a cidade justa. Pensa numa sociedade super organizada, onde cada um tem o seu lugar, sabe? Lá no topo, os reis filósofos, eles governam não porque querem poder, mas porque eles entendem o que é o bem. Logo abaixo vem os guardiões, que defendem a cidade com coragem. E na base, os produtores, que sustentam todo mundo. É uma estrutura bem rígida, de cima para baixo, pensada para atingir a justiça perfeita. Aí vem Aristóteles, que era aluno do Platão, e ele meio que puxa a conversa de volta para a Terra. Ele até concordava que a política tinha que buscar o bem, mas o foco dele era bem mais prático. Para Aristóteles, nós somos animais políticos, ou seja, a gente só consegue se realizar de verdade, alcançar a tal da eudaimonia, a vida boa, se a gente participar ativamente da vida da polis, da comunidade. O objetivo dele não era uma utopia inatingível, e sim uma comunidade estável, onde pessoas de carne e osso pudessem ter uma vida virtuosa. E então, depois de séculos discutindo a cidade ideal, a comunidade acontece uma virada de chave gigantesca. O foco sai da grande estrutura do Estado e mergulha no universo interior do indivíduo. Foi uma verdadeira revolução no jeito de pensar. Essa frase do Montaigne resume essa mudança perfeitamente. Em vez de ficar procurando a verdade com o V maiúsculo sobre justiça ou o Estado, ele olhou para dentro. O objeto de estudo passou a ser ele mesmo, com todas as suas dúvidas, suas contradições. A grande questão política virou uma questão pessoal. Afinal, como é que se vive? E o ponto central disso tudo é essa pergunta aí. O que eu sei? Cara, com essa perguntinha simples, Montaigne botou uma dose cavalar de ceticismo no pensamento ocidental. Ele basicamente colocou em xeque a certeza de todos aqueles grandes sistemas filosóficos. E com isso, ele abriu um espaço enorme para uma nova forma de pensar a política. Uma forma que não começaria mais com o Estado, e sim com o indivíduo. E pode apostar que esse novo foco no eu não ficou só no campo das ideias, não. Foi esse pensamento que levou diretamente a um modelo de governo totalmente revolucionário, um modelo que basicamente definiu o mundo como a gente conhece hoje. E o cara que sintetizou essa revolução toda foi John Locke. E a ideia dele, olha, é radical. Ele diz o seguinte: a gente não recebe nossos direitos do governo, a gente já nasce com eles. Direito à vida, à liberdade e à propriedade. E somos nós, o povo, que criamos o governo, por meio de um contrato social. E esse contrato tem um único objetivo: proteger esses nossos direitos. Simples. Se o governo pisa na bola e quebra o contrato, o poder volta para a mão da gente.
E, gente, essa é talvez a inversão mais importante de toda essa história. Pensa só. Depois de séculos, o Estado deixa de ser aquele mestre que quer moldar o cidadão, como Platão imaginava, e vira um servo. Um funcionário contratado para proteger a liberdade do indivíduo. É a grande resposta liberal para o problemão lá do Tucídides, da força bruta. O poder agora é domado pelo consentimento e limitado pela lei. Mas, ó, essas ideias não ficaram só no debate filosófico, em salões chiques, não. Elas foram um estopim, a pólvora para uma série de explosões que literalmente mudaram o mapa do mundo para sempre. Olha só a velocidade com que tudo aconteceu. Em pouco mais de 200 anos, o mundo virou de cabeça para baixo. Inglaterra, América, França, Rússia, cada uma dessas revoluções foi, no fundo, uma tentativa de colocar em prática uma filosofia política diferente. E dá para ver direitinho as conexões com a filosofia. A Revolução Gloriosa na Inglaterra e a americana foram basicamente Locke na prática. Governo por consentimento, proteção dos direitos, tudo ali. A francesa já foi uma mistura do individualismo do Locke com o universalismo de um outro pensador, o Kant. E a soviética, bom, aí a história é outra. Foi uma resposta totalmente diferente, inspirada em Hegel e Marx, que não viam a história como um contrato, mas como uma luta de classes inevitável. A solução do Locke foi, sem dúvida, poderosa. Mas não pensem que foi o fim da história. De jeito nenhum. Na verdade, ela foi só o ponto de partida para novas perguntas, questões ainda mais profundas que a gente debate até hoje. O Immanuel Kant, por exemplo, deu um passo além do Locke. Para ele, os nossos direitos não vêm da propriedade, não. Vêm de algo muito mais profundo, da dignidade que todo ser humano tem só por ser um ser racional. A gente deve ser tratado como um fim em si mesmo e nunca como um meio para outra coisa. E essa ideia é a base de tudo que a gente chama hoje de direitos humanos. E aí, quando tudo parecia se ajeitar, veio Hegel para complicar o quarteto. Para ele, a história não é só uma sequência de acidentes ou de contratos que a gente faz. Não, a história tem um propósito, uma lógica própria. A história, para Hegel, é a própria razão se manifestando no tempo. Isso, claro, dá uma bela balançada na ideia mais simples do Locke, porque sugere que tanto o Estado quanto o indivíduo fazem parte de um processo histórico muito, mas muito maior. E tudo isso nos traz de volta para hoje. Essa conversa toda, que começou lá na Grécia Antiga, essa briga entre força e justiça, entre o indivíduo e a comunidade, ela está muito longe de acabar. Ela continua viva, hoje, nos nossos debates sobre democracia, sobre direitos humanos, sobre qual deve ser o papel do Estado. Então, a grande pergunta que fica no ar é, depois de 2.500 anos, qual vai ser o próximo capítulo dessa busca sem fim pela ordem? A história, como se vê, continua sendo escrita.